Assim que eu fui bloqueada na infância com essa questão de religião e tudo mais. Só que ali eu fui buscando as minhas respostas, fui tendo as minhas experiências para buscar sanar essa dor, né, que a falta de um pai ela traz. E também nunca foi muito falado a respeito disso na minha família, então era um buraco muito grande, né? Então, é difícil a gente achar, né, hoje em dia, quem fala de sexualidade de uma forma com a verdade, que é o que está no tua bio, né? Achei bem legal. Falei, nossa, a verdade, é isso. É o que eu sempre busquei. A sexualidade e esses bloqueios, hoje também estudo psicanálise, está tudo interligado também, né? Esses afetos, esses amores que a gente tem ou deixa de ter na infância e tudo mais. Isso tudo fica armazenado no nosso corpo. Que você sofre também, os abusos, as coisas todas. Então, assim, eu sofri muitas coisas na minha infância, tinha muitos questionamentos e não sabia como curar, aonde buscar solução. Existem muitas mulheres que não conseguem acessar a informação correta. Na história da Bíblia, né, o povo judeu lá do Antigo Testamento trazia muito essa questão assim da mulher ser feminina para o seu marido era muito forte, né? Tinha até um tipo de contrato, assim, onde o homem tinha que satisfazer a mulher, senão ela podia pedir o divórcio. Que interessante, né? Hoje a mulher está sempre com dor de cabeça. Eu nunca quis falar de sexualidade. Justamente por quê? Porque é um grande tabu. Existe uma deturpação muito grande em relação ao feminino, ao corpo, à sexualidade, ao posicionamento. Olha, Kevin, tá uma bagunça. As mulheres que tinham, de fato, bloqueios profundos na alma, né? E eu consegui ajudar essas mulheres a saírem daqueles lugares, assim, de muita dor. Elas falavam e traziam coisas assim que não dá nem para descrever, gente. Coisas que ela talvez não tenha tratado em 20 anos de terapia, ou até mesmo, enfim, nunca falaram para ninguém sobre aquilo, elas traziam para nós ali. Uma responsabilidade muito grande de ajudar, de tentar, sabe? Então eu desenvolvi uma habilidade de conexão, de entendimento, de saber como que funciona o corpo feminino. Deus nos chama e a gente fica sempre se colocando num lugar de incapaz. Eu sou pecadora, eu sou suja, eu não tô dentro dos pré-requisitos que tem que ter para falar sobre o assunto. É aquela velha história, né? Deus nos chama, vem como estás, né? No caminho ele conserta, ou no caso, né, tu já tinha tido um encontro com Deus. No caminho ele vai fazendo. Chega num momento que ele diz, agora chegou o teu momento. Agora é a hora. Teu coração tá no lugar certo, né? E agora eu sou agraciada, eu sou amada, eu sou perdoada, eu vivo debaixo da graça. É só porque a gente tem o passado escuro. Se não tivesse aqueles momentos que marcaram o passado, será que nós estaríamos com o coração assim, redimido hoje? Não. Eu estou muito feliz desse momento que a gente está vivendo com relação a aprender a transmitir o nosso conhecimento para as pessoas, né? De uma forma assim, eu diria que bem leve. Esse assunto, por exemplo, que você propõe, conversar com as pessoas e expor, é um assunto assim que me interessa um pouco, porque eu desconheço, né? Quando eu vi você falar assim, o sexo com relação ao período sabe, aquele período lá de Jesus, né? Isso é uma novidade para mim, então realmente é um assunto que me interessa. Talvez até eu tenha dentro de mim alguns tabus com relação a essa questão, né? Não dá para imaginar como é que era naquela época lá. Tenho acompanhado aí a Kathleen, porque realmente é muito interessante esse assunto, e as pessoas têm, eu acho que talvez até uma certa vergonha de ficar abordando ainda hoje, né? Esse assunto que eu considero tão importante, né? E é legal, Paulo, tu falar sobre isso, sobre as tuas questões também, por mais que a gente tenha falado, né, tu falou bem superficial aqui, mas que tu já percebe que, quem sabe, não tem aí dentro de ti.
Sempre tem, justamente porque não se fala muito sobre isso, né? Então a gente vai carregando os conceitos, as crenças do que a gente ouviu do pai, da mãe, da avó, da comunidade. Então, que bom que tu tá aberto para isso também, Paulo. Eu fico muito feliz, porque nós precisamos de pessoas assim, para assim que estejam abertas, porque o benefício é para a pessoa, né? Deus nos deu a capacidade de entender a sexualidade como algo criado por Ele, como beleza, né? Ele nos deu esse entendimento. A gente só está aqui para espalhar isso e ajudar as pessoas a viverem a sua intimidade da melhor forma, né? Então, né, trazendo essa questão do tabu à tona, assim, os tabus, gente, na verdade, tudo isso, o que a gente vê, o que o inimigo quer? Ele quer justamente o lugar de Deus, né? Então, ele deturpou a sexualidade de uma maneira que a gente não consegue mensurar que aquilo que a gente faz em quatro paredes é de Deus. Porque ele já tomou o terreno de tudo desde o princípio. É onde ele pega. Só que se a gente continuar acreditando nessa mentira, a gente está afastando de Deus na maior energia, na maior potência, que é a energia criadora da vida, que é o céu. Então, se a gente continuar acreditando nessa mentira, que não é puro, que não é sagrado, que não é de Deus, que é pervertido, a gente está dando tudo que o inimigo quer. E é por isso que para falar disso tem que ter muita coragem, porque o levante ele vem. Se dentro de um casamento isso não é bem vivido, esse momento de intimidade não é bem vivido como foi desenhado por Deus para que fosse, não vai ter prosperidade ali como casal. De muitas mulheres que vêm e falam para o profissional do quanto o casamento está ruim. Daí vai ver o quê? Uma mulher não vive a sua sexualidade de forma plena, né, com entendimento. O homem não consegue entender que o problema é que a mulher não entende, então ele vê o sexo como uma das caixinhas, né? É assim e pronto. Ele não consegue entender a mulher não consegue entender ele, daqui a pouco cada um está vivendo o seu tempo, preenchendo da sua forma e acaba se distanciando. A gente não quer trazer a sexualidade com Deus só por causa do sexo. A gente quer trazer porque o plano de família é um plano de Deus. O plano de casal sendo unidade é um plano de Deus. Só que casal sem sexo não é unidade, porque daí são dois amigos, né? Então, trazer essa clareza de que o sexo é de Deus, se Deus está no centro da sua casa, se Deus está no centro da sua vida, o sexo está junto dentro de um casamento. Se é a base de tudo, a família, se Deus preconizou isso lá no início de tudo, não é onde o inimigo vai atacar. Então, se o sexo é a base do casamento, então a gente precisa atuar nisso. As pessoas precisam entender por que não está funcionando, por que não, né? O que está acontecendo. E aí eu vejo exatamente isso, essa questão da mulher. Eu estive daquele lado, e eu sou mulher também. Eu entendo o funcionamento. Então, o que acontece? O homem, ele não tem esse entendimento porque nunca foi ensinado para ele como a mulher funciona. O que ele aprendeu é totalmente deturpado, errado, mentiroso, que é a cartilha da pornografia. Gente, aquilo é uma mentira. Homens que estão nessa live, pelo amor de Deus, não acreditem que a mulher sente prazer daquele jeito. É mentira. Existe todo um outro funcionamento. Muito pelo contrário, aquilo é indústria, aquilo é mentiroso. Então, o que acontece? Eles não têm esse entendimento porque eles não têm um corpo feminino. O que eles aprenderam, na maioria das vezes, é mentiroso e muitas vezes tenta reproduzir aquilo. A mulher não sente prazer com aquilo, não se conhece, porque também nunca foi autorizada a se conhecer, né? Porque também é um grande tabu para a mulher, como ela pode se conhecer, como que ela pode entender o seu funcionamento. Ela delega isso ao homem que não sabe. Então, como é que fica? Não vai dar certo, gente. Vai ficar nesse impasse. Então, começa a virar uma obrigação para a mulher. Porque ela também entende de algum lugar que ela tem que cumprir com aquela obrigação, só que aquilo é um autoabuso. Porque
Porque se ela não está sentindo prazer, e outra, se ela foi abusada na infância, o que infelizmente é a coisa mais comum que existe, não só para mulheres, mas muito mais para mulheres, como para os homens também, aquilo é uma reafirmação desse abuso. Então é sofrimento em cima de sofrimento, dor em cima de dor, que com o tempo não tem como não explorar. Não tem como aquilo não vir para a superfície como um basta, não aguento mais. Um não entende o outro e quando vê, bom, dá muito trabalho entender, então deixa assim que cada um vive essas, né? E aí daqui a pouco ficam dois colegas de quarto dividindo as contas da casa. Quantas vezes acontece isso, né? E ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu disse assim, falando sobre a visão masculina e a visão feminina, né? Aí eu disse assim, não sei o que veio antes, né? O ovo ou a galinha. Mas assim, fato é que os homens aprenderam sobre sexualidade de uma forma, as mulheres foram crescendo, se comparando a outras mulheres, né? Então, hoje, uma vez, as mulheres tinham um comparativo volta e meia na televisão. Hoje é no celular o tempo todo. Então, eu não sou aquela mulher, eu não tenho o corpo daquela mulher, então acaba ficando, eu só faço com a luz apagada. E o homem é o quê? Visual. Daí ele vai fazer o quê? Se ele não vê a mulher, ele vai procurar onde? Onde está descoberto, né? Aonde ali ele consegue enxergar. Então, se nós conseguimos alinhar isso na mulher, na verdade da mulher, ela vai conseguir estar dentro daquele momento mais inteira. E é o que o homem quer, que a mulher esteja ali mais inteira. Porque naquele momento ele não está olhando para os defeitos, ele está olhando para a mulher que ele escolheu compartilhar o dia a dia. É a mulher que está ali ao lado dele. Isso a gente precisa blindar as mulheres. Agora, o que tu estava falando também, Ana, sobre os traumas, né, os bloqueios, os abusos, tudo isso faz com que a mulher tenha mais dificuldade de se reencontrar de novo, a sua verdadeira identidade. E hoje, falando sobre Cristo, reencontrar essa identidade em Cristo está muito mais distante, né, do que reencontrar a sexualidade. Então, é voltar, desbloquear, perdoar, ser perdoado, se perdoar, né? O abusador, a mãe, o pai, voltar a se olhar como alguém que foi desenhado e amado, amada, né? No caso que a gente está falando das mulheres, amada por Deus. E aí sim, os homens, falando sobre os homens também, entender essa beleza do sexo. Precisa, porque realmente é um tema importantíssimo e tem várias vertentes. Então, tem os homens que precisam ser acolhidos nesse lugar. Eu vejo assim, dá para a gente abranger, mas a gente não consegue acolher todo mundo. Então, precisa de profissionais se levantarem para ajudar cada um dos nichos, porque é muito específico. Cada pessoa é um universo. Eu vejo isso, né? Cada pessoa é um universo. Então, a gente está falando aqui de forma bem abrangente, mas eu tenho certeza que tem dores tão profundas e específicas para cada um que está aqui, que a gente não consegue abranger na fala, né? Então, assim, essa questão da polaridade feminina, o que está acontecendo na sociedade hoje? Se vocês observarem, as polaridades estão se invertendo. A mulher, ela está ficando masculina e o homem está se feminilizando. Isso é muito triste, porque na dinâmica sexual isso tudo atrapalha, isso faz com que a gente não se sinta exatamente como é para a felicidade genuína, ela está em você ser você, né? E quando você começa a inverter o processo, a infelicidade, o sofrimento, ele vai aparecer, mas às vezes você não consegue enxergar onde tudo começou. E tá lá atrás. Uma espécie de solução na cabeça da pessoa. Né? A gente tem muito o que aprender, essa que é a realidade. Eu já passei por 2 casamentos e talvez se eu tivesse conhecido vocês há 40 anos atrás, talvez eu não tivesse cometido alguns desses erros que a gente comete, né, como homem, né, de ser muito carnal e a mulher ser muito, sabe, muito mais sentimental. Então eu entendo perfeitamente quando vocês falam
essa questão do homem ser diferente, mas nós somos mesmo, né? A gente tenta dominar, às vezes, alguns instintos, né? Quando a gente começa a se espiritualizar mais. Por isso que o seu tema, né? Sexo em Cristo, isso é uma coisa que eu acho que vai ajudar muita gente, pode ter certeza. É o tema. Existem muitos homens que precisam ser acolhidos também, que precisam ser ouvidos, que precisam externalizar e muitas vezes não sabem nem como. Porque muitas vezes entre os homens existe um senso comum, né, assim, sobre sexualidade. E para as mulheres, às vezes as mulheres não têm o entendimento também, só têm o entendimento pelo lado delas. Então eu imagino, e a Ana está aqui para confirmar, que para os homens também é difícil tocar nesse assunto, né? Porque imagina, eu vou mexer, tocar o coração dessas pessoas também e trazer para elas uma verdade que é a verdade que mudou a nossa vida, né, Ana? Que mudou o rumo de tudo que estava acontecendo e hoje a gente pode falar com isso com uma gratidão infinita, porque nós fomos tratadas, nós fomos curadas. Eu não falei aqui sobre mim, né? Mas a gente foi tratado, a gente foi curado e hoje a gente pode falar isso com amor e alegria.